Então, vamos começar, né? Porque já temos gente aqui. E aí, hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que, às vezes, incomoda muita gente, né? Que não gosta de treinar. E aí, Idri, eu queria que antes de tu começar, para a gente tentar ver uma possibilidade aí de como é que a gente pode melhorar, né, ou ressignificar essa questão aí do exercício na vida da gente. Eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para quem não te conhece e aí depois a gente vai para o assunto. Explica aí qual é o teu trabalho. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Pires, sou personal trainer e sou a criadora da minha página no Instagram, que se chama MetaTrainer. E essa página, ela veio com a ideia de trazer a neurolinguística e o trabalho mais comportamental para o treinamento físico. Essa foi a ideia do MetaTrainer, porque em algum momento eu entendi que o treinamento passava muito mais. O sucesso no treino, o sucesso para que a gente possa ter realmente uma saúde adequada, passa muito mais pelo um processo de mudança de chave mental do que especificamente por um treino novo. Vou passar um treino agora melhor. Não, não é bem isso. É muito mais eu transformar a cabeça da pessoa para que ela possa a olhar para o exercício de uma outra forma. E aí é que entrou o metatreino, porque a palavra o meta ele é utilizado na neurolinguística associado a outras palavras, por exemplo, metaprograma. Sim. Onde a gente transforma, a gente dá um sentido mais elevado. A gente incorpora e dá um sentido mais elevado à situação. Então, o treino, no meu ponto de vista, ele ganhou esse patamar. Eu tirei ele do treinamento físico, simplesmente, para levar ele para um treinamento comportamental. E aí, é isso. Eu tenho como base a educação física, sou personal trainer já faz muitos anos, e aí, a partir do autoconhecimento e da neurolinguística, eu fui, me encantando cada vez mais com as possibilidades que existem, e não só as que eu enxergava anteriormente. E é isso. E agora, com a pandemia... Hoje, o que eu ia te perguntar é o seguinte, você falou muito dessa mudança da postura, da mente da pessoa, né? Então, existem pessoas que gostam de malhar, que sempre gostaram, e existem pessoas que não gostam, que é o meu caso e o de muitas pessoas que eu conheço também. E tu deve conhecer um monte também. Tem solução, então, para isso, quando a gente usa esse teu trabalho, que é usar a PNL, na verdade, a neurolinguística, para a gente ressignificar isso dentro da nossa cabeça, aí a gente pode passar a gostar, assim como essas pessoas que já gostam, que são as ratas de academia. Como é que faz isso? Olha, passar a dizer assim, não, eu amo o exercício, não dá para fazer isso. O que a gente pode fazer é ressignificar. É aquilo. Quantas coisas no seu dia a dia você odiava e passou a fazer e de repente passou a aceitar numa boa, a entender que é possível fazer, que não vai ser tão sacrificante assim, que não vai ser tão sofrido assim, e dá para incluir. Não vai ser nenhum bicho de sete cabeças. Então, assim, tem gente que se transforma? Tem gente que passa a gostar, tem gente que passa a gostar. Mas o fator principal pelo menos, assim, já que eu tenho que fazer isso, já que isso é remédio, isso é importantíssimo para a minha saúde, como é que eu vou fazer isso se tornar mais viável no meu dia a dia? Aí é que está o pulo do gato, é dar essa virada de chave. Eu tenho que fazer isso? Tenho. Então, vamos embora, vamos tornar a coisa suportável, sustentável e, quem sabe, até agradável. Certo. É por aí. Oi, Fábia.
Tá, e aí como que a gente poderia, então, vamos pegar uma coisa prática, tá? Eu não gosto de treinar, né? Não gosto de treinar, que foi esse o título aí que a gente escolheu. Não gosto de treinar, mas sei que preciso, tenho uma consciência de que preciso. E aí, como que a gente insere isso? Né? Eu diria assim, que chega um momento na vida que não tem mais desculpa, tá? Tem gente que chega nesse momento mais cedo, tem gente que chega mais tarde, tem gente que pode passar a vida e não chegar nunca, né? Mas aí, Sim. como que faz? Como é que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeiro de tudo, o ponto primordial é o quanto você realmente sabe para você que aquilo é importante. E, por exemplo, eu estava trabalhando com uma menina que o discurso não condizia com a real situação. Ela diz que quer, que precisa, mas o discurso não estava batendo. No fundo, o que, que acontece? Às vezes a gente compra da sociedade um pacote, incorpora aquilo na nossa vida e toma aquele peso para nós, o que torna a vida pesadíssima, Que né? eu Por tenho que exemplo, fazer. Tem que fazer. disseram que isso é importante. Disseram que isso é importante e que todo mundo faz, isso é importante, e nem, por exemplo, comer salada. Disseram que comer salada é fundamental para uma vida saudável. Então, mas o quanto eu realmente acredito naquilo, ou o quanto eu comprei essa ideia da sociedade. Alguém me disse aquilo e eu tenho que fazer porque eu tenho que dar uma resposta à sociedade. E aí é que a gente tem que começar a separar o joio do trigo. Porque aí que a gente começa. Porque quando realmente não é uma intenção sua, eu estou fazendo aquilo, eu vou fazer aqui, eu vou entrar nesse projeto, não é porque eu quero de verdade, é porque eu quero agradar alguém. Eu quero dar um resultado para minha família, eu quero dar um resultado para alguém que eu gosto, eu quero emagrecer por causa do meu marido. Esse projeto não tem como ir muito adiante se ele tiver só esse embasamento. Se eu não tomar aquilo para mim de verdade, se aquilo não for uma crença minha, for do outro, uma hora ele vai ser abandonado. E aí a gente tem que começar a separar isso. É aquela coisa, Dri, que aí acaba que chega um momento que você vai parar, porque não tem a força suficiente. E aí a gente chega naquela segunda coisa que a gente estava conversando hoje, que é a questão que a gente poderia chamar de disciplina ou da consistência mesmo. Oi, Antônio. Então, aí a coisa não bate. Então, a gente está falando de ter congruência, seria na linguagem da PNL, tem que bater. Exatamente. Como que faz essa... A gente tem que ir lá buscar lá no fundo. A partir do momento que a gente consegue separar isso e descobre lá no fundo o que é seu de verdade, o que é do outro, não, isso eu quero para mim de verdade. Isso não é do outro, eu quero isso para mim. Eu já entendi que saúde, porque as pessoas dizem que quero fazer exercício porque eu quero mais saúde. Mas a saúde é muito, muito vaga, fica uma coisa, eu preciso trazer isso mais para o concreto. O que é saúde para você? O que é ter saúde para você? O que isso mexe com os seus valores? Como a gente estava trabalhando no seu caso, saúde para você mexe com os seus valores, que mexe no seu direito de ir e vir. Para você ter saúde, significa você continuar tendo capacidade de viajar, de ter sua vida sozinha, de não depender do outro. Isso mexe com o seu valor. Exato. Então, eu consigo, através disso, fazer com que a gente consiga linkar com a atividade física ou qualquer outro projeto. Por exemplo, uma pessoa que vai estudar para uma prova, um concurso, ela não estuda porque ela gosta, mas ela faz aquilo com prazer porque ela entendeu que aquilo ali vai levar ela até um ponto que mexe com o valor dela, que é segurança. Um valor para ela importante é segurança. Então, ela entendeu que passar por todo aquele sacrifício do concurso, de estudar para a prova e tudo mais, é pesado, é difícil, é cansativo, mas vale a pena porque toda hora ela vai ter aquilo em mente. Eu quero segurança, eu quero uma renda ali todo mês na minha conta. E geralmente quem estuda para o concurso tem isso em mente. Eu quero chegar lá, eu quero todo mês esse dinheiro na minha conta. E aí faz com que a pessoa se dedique.
E aí o exercício físico ele tem que ser encarado dessa forma. Porque senão ele vai perdendo a consistência. Sim. E aí é o que costuma acontecer. A pessoa começa e para. Começa, vai perdendo energia, vai parando, vai parando. Por quê? Porque, na verdade, ela não limpou aquilo com o propósito dela. E qualquer outra atividade. Você começou a fazer, foi perdendo energia, você tem que voltar de novo e fixar aquilo. Por que isso é importante para mim? E é o que eu sempre lembro e falo com as meninas aqui na live, que a gente tem treinado juntas, e eu sempre insisto nisso. Gente, acordar essa hora da manhã para treinar não é gostoso. Tudo bem, também não é gostoso para mim, mas o que nós estamos aqui com um propósito? Qual é o seu propósito? O seu propósito não é o mesmo do meu. E tudo bem se o meu propósito é ficar com um bumbum na nuca. Não interessa. Se esse propósito é importante para você, pode ser fútil para o outro. Não tem problema nenhum. Se esse propósito mexe com você, vamos usar ele a seu favor. Então, assim, a gente tem que ter uma caixinha de propósitos, sabe? Escrever, e a gente tem que sair desse mundo vago e começar a entrar num projeto mais realmente isso é importante mesmo para a sua vida, como você falou. Chega um momento que não tem mais para onde a gente fugir, tem que fazer. Sim, eu também acho isso. Eu também acho que se você para de fazer atividade física, se você não pratica atividade física, chega um momento da vida que você vai dizer que está velho, que você não consegue levantar de um sofá, que você não consegue subir uma escada, que você cai no chão, não consegue levantar. Aí, alguns vão dizer, é porque eu fiquei velho. Não, não é porque ficou velho. É porque simplesmente não se dedicou ao fortalecimento da sua musculatura. A sua musculatura exige um trabalho para ela existir, para ela continuar ali. E você não se dedicou àquilo. Então, mas para muitas pessoas, isso é o que basta. Como você falou, eu preciso continuar tendo uma vida, isso é valoroso para mim. Essa questão de manter esse meu direito de ir e vir, de poder fazer o que eu quero. E isso é o que a gente vai linkar, no seu caso, por exemplo, é o seu propósito. Tá, e a gente busca... Olha só. Então a gente tem que cada um vai ter que achar qual que é o seu motivo, o seu propósito, aquilo que vai te fazer acordar às X horas, porque também não precisa fazer exercício às 5 da manhã, né? Pode ser às 4h10, pode ser às 9h20. E aí cada um vai saber aí como que vai inserir. Ok, então a gente tem que ressignificar. Tira essa coisa de a sociedade mandou fazer. É saudável fazer exercício. É porque que você está fazendo exercício, né? E o saudável é o quê? Ok, isso aí eu entendi. Beleza. Ressignificamos hoje, então, tô me usando aqui do exemplo, né? Que é essa minha vontade do ir e vir, do viajar, do ter a minha liberdade, do não depender de outras pessoas, né? Ou de ter um envelhecimento melhor. Esse é o meu propósito, ok. Só que ele vai ficando fraco. Tem algum momento, para mim, que ele vai enfraquecendo. Aí como é que a gente faz? Quando a gente está meio que... Sabe? Quando a gente está entrando no piloto automático. Ou quando a gente começa a colocar outras coisas, talvez, da vida, né, no dia a dia, na frente desse propósito maior, ou, sei lá, a gente escorrega na banana, pronto, e desvia do caminho. Sim, tem alguns fatores aí que fazem a gente desviar do caminho interessantíssimos. Um dos fatores que fazem a gente desviar do caminho são as crenças e os sabotadores. O que acontece? Você está praticando atividade física e aí tem que ser um projeto realmente onde você começa como eu te falei, primeiro de tudo, escreve todos os seus propósitos. Por que o exercício é importante para você? Escreve tudo. O que é bom, o que é fútil, o que não é, o que tem valor, mas o que tem pouco valor. Porque cada dia, um daqueles propósitos podem te ajudar a sair da cama. Tem dia que você vai sair da cama porque você quer simplesmente ficar mais bonita.
Tem dia que você vai sair da cama porque você quer fazer uma viagem e você precisa estar em forma para essa viagem. Então, você precisa listar, ter isso sempre perto de você. Essa lista Ter de claro na sua desejos. cabeça, né? Tem que Ter estar claro, claro. exatamente. Não pode ficar solto. Isso tem que virar e tem que ir para o papel, de preferência. Tirar da mente e transformar aquilo mais no concreto. E aí a gente estava falando sobre as questões de você ir desistindo. Às vezes você desiste de uma atividade física porque você está tendo resultado. Você acredita nisso? O que Sim. acontece? A pessoa começa a ter resultado na atividade física e ela percebe que inconscientemente, na verdade ela não percebe, mas inconscientemente aquilo começa a interferir na vida social dela. Porque ela tem um ciclo familiar, ou de alguma forma um ciclo que prefere ela do jeito que ela era antes. Porque às vezes, se você começa a se cuidar, você pode começar a incomodar o outro que está do seu lado. E o quanto para você Os realmente. ganhos secundários e os ganhos secundários. Exatamente, os ganhos secundários. E aí, se você não tiver em mente realmente a intensidade do seu propósito, esses ganhos secundários podem sabotar você sem que você perceba. Você vai ter uma lesão, e aí você vai ficar tranquilo, porque eu tive que parar de malhar. Aí você tem uma desculpa. Você vai ter uma desculpa plausível. Você vai falar para Aceitável. você mesmo. É. Eu tive que parar de malhar Aceitável. porque eu falei, mas no fundo não foi positivo, porque ela fez você voltar para a sua zona de conforto. A sua família ficou mais em paz. Porque às vezes você começa a treinar, você começa a deixar o seu marido mais inseguro, você começa a fazer com que os seus amigos fiquem incomodados, porque se você não tiver um ciclo de pessoas ativas e você começa a se exercitar todo dia, que incomoda. E a gente sabe o quanto uma coisa que o outro está fazendo que toca na gente, a gente sabe que lá no fundo mexe, né? Dá uma incomodada. E aí você acaba voltando. Então, esses sabotadores, eles precisam, a gente precisa ter esse alertazinho e estar na mente assim, o quanto eu realmente quero isso, o quanto isso eu estou empenhada nesse projeto e ele é importante para mim. E aí bate novamente com os propósitos. Você tem que listar isso. O que isso mexe com meus valores? O que treinar vai mexer com meus valores? A gente tem que linkar isso com o seu propósito de vida. E aí a gente vai fazer com que o projeto dê certo. Eu não sei se você perguntou mais alguma coisa Não, além era disso. isso. O Antônio que está perguntando aqui, deixa eu ver. Antônio botou aqui, ó, vai haver um momento de se aventurar a uma academia de ginástica, manipular equipamentos. Isso é uma coisa que também é importante. O que tu acha, Dri, que ainda demora? As academias estão abrindo, não estão abrindo? Como que tá isso? Olha, a Smart Fit, ela tem, assim, um, uma, uma linha internacional, né? Ela segue o que está acontecendo lá fora. Eles têm um embasamento muito grande. Então, eles estão seguindo o que já acontece, que já está acontecendo lá na China e tal mais. Eles estão tendo isso como base. Então, em princípio, há um distanciamento entre uma esteira e outra. É muito provável que eles reduzam o número de gente que vai entrar. Então, mas muita gente não vai querer voltar nesse momento. Mas vai passar por isso. O fato, assim, é que há uma pressão para que abra por conta da profissão. Os profissionais de educação física, Sim. o CREF, está fazendo uma pressão porque as pessoas precisam trabalhar. Então, isso vai acontecer. Agora, o quanto isso é saudável nesse momento, aí vai da consciência de cada um. Eu, na verdade, assim, eu estou felicíssima malhando em casa, treinando em casa, descobri uma nova paixão. Sim. E não quero voltar agora para academia, não. E como você sabe, assim, a minha bandeira sempre foi musculação. Eu estava ali dentro e estava entregue à musculação. Eu acredito muito na musculação. Para mim, aquilo ali é um remédio que tem que estar na vida de todo mundo. E é isso que eu faço questão de pregar. Que aquilo é remédio. Tem que fazer. Então, se a gente tem que fazer, não adianta você continuar reclamando. Aí tem um outro link, né, que a gente
não adianta você continuar reclamando, porque eu ia para academia e às vezes você tá dando aula, está ouvindo, né? Ou então tem um cliente seu reclamando, aí o cliente está ali com você e está reclamando. Ai, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ai, isso é muito ruim, isso é muito... Olha só, roda essa chave. Vamos mudar isso. Você está aqui por quê? Todo dia que você senta para estudar, o inglês, por exemplo, quantas pessoas têm problema com o inglês? Você senta para estudar o inglês, o que você pensa? Isso vai ser importante para a minha vida financeira, isso vai ser importante para eu fazer uma viagem, para a minha independência numa viagem. Eu vou estudar inglês porque isso é importante. Você não pensa, você não pode pegar todos os dias o livro de inglês e falar, eu odeio isso, eu odeio isso. E você vai alimentando isso dentro de si, não tem jeito. Uma hora esse processo você vai ganhar. Você vai ganhar essa luta, porque você está dizendo que odeia o tempo todo. Não tem como você entrar com energia naquilo. Então, em relação à academia, assim, eu acho que é de cada um. Eu acho que a gente ainda deve, no meu caso, eu acho que a gente deve esperar. Vamos ver, abril. Espera um tempo, ver como é que vai ser. Vamos esperar a vida aí voltando, ver se vai ter algum pico de novo ou não. E assim, não precisa esperar voltar para academia. Começa a treinar em casa. Aliás, a gente tem desculpa, né? Tu continua fazendo os treinos de manhã, não tá fazendo? Não que horas tem sido os teus treinos? 7h10 da manhã. 7h10 da manhã, gente. Quem quiser, né? Aí, aqui. E eu já faço um esquema a mais. Não adianta vir para mim dizendo que não tem espaço e que não tem equipamento. Porque aqui a gente faz o treinamento sem espaço e sem equipamento. Ó, a Thaís está falando que adora correr, mas parou 100% agora. Ela diz que se sente culpada, pois tem conhecidos que correm a meia maratona na varanda de casa. Não tem o pique para treinar em casa. E aí, como é que a gente resolve? Vamos lá. Legal esse ponto. E eu tenho outras pessoas culpadas também. Eu conheço gente que está extremamente culpada. Eu não tenho vergonha uma coisa na cara, né? Porque eu não estou culpada. Eu não estou com vergonha na cara. Tá. Melhor assim. O que acontece? Quando a culpa é como se fosse um gato roubando sua energia. Ela não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário. Ela vai te deixar cada vez mais pesada, se cobrando, se culpando, e só. Não vai te ajudar a dar o segundo passo, sair daquela posição e ir para a ação. Não vai te ajudar, muito pelo contrário, ela te prende na inércia. Primeira coisa, uma pessoa que eu estava atendendo, que estava falando de culpa, eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, a gente combina o seguinte, você vai passar essa semana inteira curtindo a sua preguiça. Esquece, você vai passar semanas, não tenha culpa, curte. Está gostoso? Está gostando de ficar deitadinha, relaxando? Curte a sua preguiça e bota um dia para começar. E essa semana inteira você curte a preguiça. E aí se planeja para começar. Mas o dia que você disser, você colocar, eu vou começar na segunda-feira, você realmente deu o primeiro passo, porque você precisa começar a treinar e ser congruente com as suas palavras. O seu cérebro, a gente deixou de ser congruente faz muito tempo. Então, nem a nossa cabeça acredita no que a gente fala. É verdade. E a gente precisa trabalhar o treinamento, ele precisa começar muito antes do físico. Ele precisa começar na mente. Então, assim, esse é um treinamento importantíssimo. Não fale mais o que você não vai cumprir. O que você vai alisando, né, com óleo de peroba. E não tem mais volta. Porque você vai ficando assim... Você não acredita mais no que você fala. Nem você acredita. Então, falou que vai treinar na segunda, curte a preguiça essa semana, se planeja... E na segunda, nem que você faça 5 minutos, deu errado, deu ruim, eu tô enrolada, tô atrasada, deu tudo errado, mas eu vou botar o meu tênis e fazer 5 minutos de exercício para suar.
o que eu quero dizer para o meu cérebro, quem está mandando aqui hoje. Quem manda aqui sou eu. Então, eu decidi, eu falei que eu vou fazer, a gente precisa começar a ser congruente com as nossas palavras. Tri, eu lembrei de uma coisa agora que tu falou, que me recordei. Eu não sei se tu chegou a ver, mas a Nanda Pérez, ela tem um exercício que é aquele do desistir, né? Tu já viu ele? Exatamente. Então, ela tipo é assim, fantástica. quando a gente Né? começa com aquela coisa mental, tipo assim, eu devia estar treinando, que é a culpa, né? É o essa sabotador culpa, lá trabalhando. Eu devia estar treinando, mas eu não tô. Eu devia estar treinando, mas eu não tô. Não. Pega e escreve, tá bom, desistir. Não vou treinar, não vou fazer exercício nunca mais. Vou embarangar, vou engordar, vou cair. Toda essa coisa é um exercício que ela faz, eu não vou saber assim dizer. Assume. Assume isso. Assume. E escreve de preferência, que aí depois, sabe, tu vai ficar tão mal que tu vai acabar voltando a fazer o negócio. Sim. Eu achei isso muito interessante, lembrei disso. Não, agora, ela é fantástica. Que tem a ver com a crença. O Antônio está perguntando se as tuas lives aí de exercício de manhã elas ficam gravadas para fazer nos outros horários. Ficam. Elas têm ficado gravadas diariamente lá no feed, né? E o que a gente faz é assim. Um dia eu treino todos os dias da semana, né? Sim. Então, segunda a gente começa treinando perna, terça braço, quarta perna, terça braço e assim por diante. Tá. E o que a gente usa como material alternativo? Garrafa. Garrafa, então, hoje em dia a academia está na sua área na sua lavanderia. Na sua lavanderia. Na sua dispensa. Dispensa ou lavanderia. Você vai na sua lavanderia, quando você for no mercado agora, você vai começar a achar um bando de halter pelo mercado. E é assim que a gente está trabalhando. Garrafa de amaciante, né? Garrafa exatamente, de sabão garrafa líquido. De água. E aí dá para fazer vários pesos. Por exemplo, eu tive que aumentar mais. Eu coloquei areia dentro do sabão líquido, daquele de 3 litros, né? E aquilo ali ficou com 7, 8 quilos de carga. Uma garrafinha de sabão líquido, ela tem 3 litros, né? Uhum. Quando você bota areia, ela fica em torno de 7, 8 quilos de carga. Então fica com um halter muito bom para quem precisa pegar mais intenso, né? E tem diversos outros exercícios que você não precisa na verdade, de peso nenhum. Sim. O fato é o seguinte, desculpa não há. Você quer de verdade? Eu tenho uma coisa para falar com vocês, assim, um ponto de vista meu. Gente, se eu trabalhava direto na academia, eu sou fãzona da academia, da musculação, eu sou fãzona da musculação por conta dos resultados em relação à saúde. E eu tenho que falar para vocês que eu comecei a treinar em casa porque não tinha outra alternativa. Eu simplesmente, assim, não tinha o que fazer. Fechou. O que eu vou fazer? Passei uma semana meio assim, meio fora do ar, sem saber o que fazer, porque ali é meu trabalho. Eu ficava dentro da academia dando personal 7, 8 horas, direto, todos os dias. Aquilo era meu trabalho. De repente, a academia fechou. E assim, passei uma semana meio surtada. Depois eu pensei assim, não, eu tenho que começar a me movimentar, porque isso é importante para mim. Sim. Comecei a fazer os treinos em casa. E aí, um dia eu decidi assim, eu vou filmar. E a partir daí deu certo. E eu comecei a compartilhar os treinos. E o que acontece? Eu tenho para dizer para vocês é que eu estou vendo um resultado muito, muito legal, muito gostoso em casa. Lógico que em casa eu não consigo hipertrofia, eu não vou enganar para vocês. Não dá para ter hipertrofia em casa. Sim, mas tu acabou também, Adri, exercitando a tua criatividade também, né? Essa adaptação que todo mundo está fazendo hoje. Até eu postei sobre isso no Stories, né? Que eu estou aqui com meus problemas tecnológicos e eu estava tentando me adaptar aqui. Então eu mandava, o meu teclado não está funcionando, eu mandava o escrito pelo meu WhatsApp web, né? Do celular, daí copiava, colava. E hoje também teve um e-mail da Latam, que a Latam juntou, está fazendo code share com a Azul. E as companhias estão voando juntas agora nesse primeiro momento.
né, de retorno das aéreas. Então, assim, é a gente se adaptar, né? E tu teve uma criatividade aí para poder reinventar um trabalho que era todo executado num lugar que fechou por 3 meses, né? E aí a gente tem que acabar se reinventando. É, eu não sei bem se foi a criatividade, foi necessidade, Mas sim, né? mas junto, né? A situação fez com que eu tivesse que falar, e agora, o que eu faço? E a partir daí eu fui descobrindo uma outra forma de treinamento que está me encantando. Sim. Porque a gente em casa consegue ter uma consistência, eu pelo menos tenho uma consistência em casa muito maior do que eu tinha na academia. Aqui, religiosamente, 7, 10 da manhã eu estou treinando. Até porque eu me comprometi com as pessoas de compartilhar meu treino. E aí é que um ponto interessante. Quais são os seus pontos fracos para ter resultado no treinamento? O meu, por exemplo, é consistência. Eu sei que eu tenho problema em consistência. E me comprometer com o outro é uma forma muito boa de gerar essa consistência em mim. Então, Isso é uma coisa que é maravilhosa. É tipo uma rede de apoio também, né? Que um amigo meu até faz sim, isso. Ele está agora num desafio de corrida. Então, assim, ele tava fazendo lá as corridas dele, né? E agora o Tony está fazendo. Ele entrou lá no que ele chama de rede de apoio, e aí eles entram em desafios juntos. Então, ele tem que agora correr 15 quilômetros por dia. Então, assim, ele estava falando sobre isso ontem. Eu posso pegar e não fazer, né? Mas, quando eu estou eu comigo mesmo lá, minha rede de apoio não vai, mas assim, tu acaba te comprometendo com aquilo, não é mais uma coisa só sua, né? sim, é isso aí. Então, isso é muito legal também. E a outra muito coisa legal, muito legal. que o Antônio falou também, que é a questão da gente empilhar também, que é uma alternativa, né? A gente empilhar, que ele está falando aqui, ó, estabelecer o horário, tipo, após o café da manhã, ou encaixar numa rotina normal diária. Seria um empilhamento. O poder do hábito, né? O poder do hábito, exatamente. Quer criar um hábito, quer botar uma atividade. Por que a gente escova o dente todo dia? A gente escova o dente todo dia, isso já foi ruim um dia. A gente já cresceu e era ruim escovar o dente. Mas por que a gente escova o dente todo dia hoje em dia e não reclama e simplesmente virou automático? Você vai e escova o dente. Porque você engatilhou uma atividade na outra. Você já associou o término da sua alimentação com o ato de escovar o dente. Uhum. Então, quer ter sucesso na atividade física, bota ela, como eu te falei, engatilha ela numa atividade anterior, é exatamente o que o Antônio falou. Em que buraco ela vai estar? Se você não tem muita consistência, a primeira coisa que você tem que fazer é criar esse padrão e fazer daquilo um projeto mesmo, uma estrutura. Por exemplo, treinar, eu vou preparar o meu cantinho, eu vou ter um cantinho para treinar, eu vou já separar minha roupa no dia anterior, vou ter uma estrutura ali. Por quê? Porque aquilo tudo faz com que eu já anota na agenda, faz com que eu já realmente vá me condicionando para aquilo. Aquilo tem que ganhar um status maior. Não é simplesmente, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje deu, agora vamos lá. Porque você tem que ir condicionando. Como é que os atletas fazem para treinar? Os atletas de ponta, eles fazem todo o percurso do caminho deles para o sucesso, eles fazem isso mentalmente. Não é chegar lá e fazer, agora eu vou competir. Não, ele tem um processo mental que acontece ali, de treinamento também. Então, esse processo precisa começar na sua mente e você tem que entender o quanto isso... você tem que dar a devida importância à atividade física ou qualquer outra coisa. Mas só uma coisa que para não esquecer de falar. Ela falou sobre culpa, né? E a gente acha que cuidar da saúde é fazer exercício e fazer dieta. E será que é só isso, cuidar da saúde? Estou me sentindo culpada que eu não estou treinando. Tudo bem, esquece a culpa agora que ela não vai te ajudar. Mas
quais os outros, tudo bem, nesse momento não está dando para treinar, isso está tudo bem, isso acontece. Quantos momentos na nossa vida a gente vai ter a oportunidade de treinar? Acontece, mas não é por isso que eu não tenho tantas outras alternativas para cuidar da minha saúde. Cuidar da minha saúde significa amor próprio, autocuidado. E isso eu posso fazer meditando, me hidratando de forma correta, me alimentando melhor, dormindo bem, lendo, conversando e trocando informação com outra pessoa, estudando. Saúde é muito mais do que só exercício e dieta. Então tá bom, não está dando para se exercitar agora, busca outras formas de cultivar essa sementinha dentro de você. E não só coloca essa carga no exercício, que ele, tá bom, não dá agora, tudo bem, vamos fazer outras coisas. Às vezes, e eu acho que é por aí. Um pouquinho de cada, de todo esse universo que tem da gente se cuidar, né? O dormir, né? Cada um vai ter aí o seu... Porque às vezes foi colocado pra gente, né? Que, dormir de... como é que é aquela história de, tipo, dormir é pros fracos? Não, dormir é pros inteligentes. Porque na hora que a gente dorme, é que a gente está absorvendo muitas vezes o conhecimento, a gente está repondo as energias, a gente está... Não precisa dormir 35 horas, né? Cada um vai ter o seu... eu preciso de 8, eu preciso de 5. Aí cada um tem lá o seu cronotipo, né? Mas eu digo assim, foi colocado pra gente que quem dorme não é produtivo, né? Tem que virar noites e virar noites. Eventualmente você vai virar à noite, você precisa... Aqui a Nica está aqui, nós trabalhamos juntas em eventos. Quantas noites já viramos, né? Mas porque era necessário, mas não sempre. Dormir também é necessário. A gente tem que colocar isso na cabeça também, né? Não é só... Tantas outras coisas. O fato é que, como você falou, colocaram na nossa cabeça, não só isso, colocaram na nossa cabeça muita coisa. E a gente agora tem que começar a raciocinar em cima disso e ver o que faz sentido ou não, né? Que isso faz sentido de verdade para mim e começar a ressignificar e construir novas crenças. Outra coisa, tem uma amiga que está nesse momento de pandemia, trabalhando que nem louca, mas é em casa. Mas ela está sentindo falta daquele estresse, do deslocamento, sabe? Ainda mais. A pausa, porque né? o que acontece? Onde ela falou, Adriana, era estressante, porque eu tinha hora para chegar, pegava metrô lotado, tinha isso tudo, mas aquele momento eu estou sentindo falta daquilo. Aí eu entendi o que ela quis dizer. O problema todo é que ela entrou num fluxo que, para ela poder sair daquela intensidade de trabalho dela, quando ela entrava num meio de transporte lotado, quando ela tinha que sobreviver nessas situações, é o momento em que você relaxa do trabalho. Você está tão focado em sobreviver naquele estresse ali de trânsito lotado, de hora, que você... É como se você... Para os que gostam dessa vida, que estão nessa vida louca, isso é como se fosse um processo meditativo. Porque é o momento que você desliga do trabalho. E o fato é que a gente acostumou a ter esse ritmo louco. E quando a gente não tem esse ritmo louco de vida, a gente começa a achar que está esquisito. Sim. Eu não sei ficar comigo. Eu não sei esvaziar minha mente que não seja me estressando com outra coisa. E aí que está muitas coisas que a gente tem que ressignificar, que colocaram na nossa cabeça e a gente aceitou, de que a vida tem que ser assim, difícil, pesada, sacrificante, porque senão não tá esquisito, não tá legal. Se a vida tá muito relax, não, isso não tá meio esquisito. Não é o normal. A gente comprou muita ideia. Até o medo. A gente comprou muita ideia, né? Quando você tá bem, você tá feliz, você fica com medo. E alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Outra ideia que nós compramos, né? Exatamente. Outra ideia que nós compramos. A gente tem que cortar isso tudo, deixar desabar essa casa e construir uma nova. É o melhor, e esse momento é o melhor que a gente tem para fazer isso.
desabar. E aí, você estava falando da gente, como é que eu vou passar a gostar do exercício, né? Assim, primeiro de tudo, é parar de reclamar e entender e linkar ele onde você quer chegar. Anota, o que eu quero com essa atividade? Eu vou fazer isso para quê, exatamente? Ó, O que eu vou me dar o trabalho só de para dar um fazer? exemplo aqui, ó, que o Antônio falou que fez aí 2 anos, para ele, um dos fatores de motivação foi aqui, ó, que ele baixou os níveis, ficou com excelentes níveis de colesterol e triglicerídeos. Isso para ele foi uma motivação. Ela é congruente, faz sentido para ele. Para mim não seria isso. Para mim, como a gente já deu para quem está chegando agora, Kelly, oi Polly. Para mim, é o envelhecer melhor, é o ir e vir, é a independência, não depender do outro, é poder viajar. Então, assim, para cada um vai ter, a gente tem que encontrar a Kelly, que está dizendo como é que faço para gostar. Você não precisa gostar, você precisa entender, você precisa encontrar uma motivação. Pode ser até que tu goste, né? Kelly, Pode ser que venha a gostar. Kelly, pensa você agora na sua vida quantas coisas você teve que fazer sem gostar e você não reclamava tanto assim, como atividade física. Às vezes a gente reclama muito da atividade física, sabe por quê? O pertencimento. Porque a gente acaba pertencendo. A gente tem assunto. A gente reclama da atividade física como forma de assunto, de bate-papo. Tem uma amiga minha, por exemplo, que eu estava reclamando, que eu comentei, gente, olha só, eu vou parar de sair com vocês. Porque toda vez que a gente sai, vocês precisam falar mal de alguém. Aí uma chegou para mim e falou assim, Adriana, mas se a gente falar mal de alguém, a gente vai fazer o quê? Então, assim, em relação à reclamação, muitas vezes a reclamação faz com que a gente tenha assunto. Se você não reclamar com o outro, você vai fazer o quê? Vai falar que está feliz? Outro, às vezes, assim, a reclamação tem ela preenche um espaço, né? De que eu tenho assunto. Então, às vezes, aquilo está sendo gostoso. O fato é que reclamar está sendo gostoso. E você tem que entender o porquê que aquilo está sendo gostoso na sua vida. Por que está sendo bom, né? Ó, o Antônio falou essa questão da gente conseguir estabelecer a rotina, até dependendo do teu sabotador, o meu é o hiperrealizador. Então, quando eu consigo fazer o negócio, eu fico bem comigo mesmo, eu fico feliz. E eu também atendo aí o meu sabotador, que ele acha legal. A Polly tá falando o seguinte, ó, fazer uma coisa que não gosta é ruim demais, mas precisa ser musculação, eu posso fazer outra coisa. Então, Polly, o ótimo é inimigo do bom. A Polly é a beleza inteligente, tá? Para te achar aí, a Polly é a beleza inteligente. Tá. O ótimo é inimigo do bom. Então, o que eu diria para você? Eu acredito, por isso que eu trabalho com musculação. Já trabalhei com outras áreas de atividade física já. Mas por que eu parei com a musculação? Porque é nela que eu acredito. É fundamental como base para a gente ter uma vida saudável. A gente precisa de musculatura para ter uma vida saudável. Musculatura como um todo. Eu falo muito na live, questão do assoalho pélvico. A gente precisa de fortalecimento no assoalho pélvico para ter uma vida saudável, uma vida digna. Isso é trabalho muscular. Não, a gente não faz isso na musculação, não faz isso na musculação. Mas o que eu quero dizer é que a base muscular do nosso corpo é fundamental para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, musculação é importante, para mim, é a base principal. Mas, Polly, não adianta eu te dizer que a musculação é importante se ela não vai entrar na sua vida. E aí, quer dizer, faça o que é possível. O que é possível ser feito? É possível, faz sentido para você? Você entendeu que musculação realmente é fundamental para o seu estilo de vida? Para você ter uma vida melhor? Se você entendeu, ok. Vamos transformar a musculação numa coisa real. E não quer dizer que tem que ser 1 hora de musculação. Meus treinos na academia sempre foram de 30 minutos. Você sabe disso. E eu gosto muito desse modelo de treino rápido. Porque é ir lá fazer e ir embora. Então,
Em casa, a mesma coisa. Fortalecimento muscular pode ser uma coisa breve. Mas não está sendo possível, eu não vou fazer, Adriana. Olha só, esquece, que nem você falou com a sua nutricionista, tá? Esquece isso, eu não vou fazer. Eu sei que é importante, mas isso eu não vou fazer, então tá bom. Vamos para outros pontos também que podem ser trabalhados. Você está ciente de que você vai estar perdendo uma parte importante? Isso é com você. Eu sei, mas eu quero. Eu assumo o risco, mas eu não vou fazer. Tá bom, então esquece, como você falou da Ananda Pérez. Esquece aquilo. Você não vai fazer. Então tira ela da sua vista e bota outra coisa que seja viável. De repente, se você... Eu lembrei de uma coisa, eu não sei se chegou a ler, mas foi uma indicação da Maíra, que é um livro chamado Blue Zones, que ele estudou os centenários do mundo. Tá? Então aí, por exemplo, quando essas pessoas eram mais jovens, tá? Não existia nem academia, tá? Então, só que existia uma maneira de vida. Aí voltando à questão da musculação ou do fortalecimento do músculo. Não necessariamente você precisa ir à academia. Mas, por exemplo, por que eles tinham um bom condicionamento físico? Porque eles tinham uma horta. Então, eles se abaixavam todo dia. A horta não era do lado de casa, talvez um pouquinho mais distante. Então, ele caminhava. Eles moravam, tinha alguns vilarejos na Grécia que tinha, né, a subida e a descida. Então, existem outras formas, né? Hoje nós temos a escada rolante, mas antigamente, né, se subia mais escadas. Então, existem outras formas que a gente poderia substituir, como é o caso que a Adriana agora trabalhava numa academia, agora por 3 meses não tinha mais academia. Então, como que a gente se reinventa nesse sentido? E esse livro é muito interessante, que é assim também a questão da alimentação, né? Do que eles comiam. Então, é bastante interessante isso, da gente ou ressignificar, ou ver que outras formas a gente poderia encontrar, por exemplo, nesse caso de fortalecimento dos músculos, que a gente sabe que é necessário, mas talvez não necessariamente seja com peso, pode ser lá com a garrafinha do amaciante, né? Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui. É isso aí, é fazer essa ressignificação. E é como você falou, por que a academia passou a existir? Porque o nosso estilo de vida mudou. E aí fala-se em criança, por exemplo. Adriana, criança pode fazer academia? Olha, por alguns fatores, criança não faz academia, só a partir de 13 anos. Porque é um lugar que não é lúdico, e ela vai querer se divertir com os pesos, ela vai se machucar. Ela não tem coordenação motora suficiente e só. E é um lugar arriscado para ela por conta disso. Mas pode fazer musculação, criança? Pode. Por que criança não precisa fazer musculação? Porque criança brinca. Sim. Criança, e hoje em dia, por que criança hoje em dia precisa treinar de algumas formas que antigamente não precisava? Porque antigamente criança brincava. Antigamente criança subia em árvore, pulava corda, brincava, subia aqui ali, pulava que nem louco e tinha uma vida ativa que dava um trabalho muscular. Hoje em dia, essa vida deixou de ser ativa. Então, o trabalho localizado entra como essa alternativa. Não é porque tem que ser, é porque agora a vida é essa, mudou. Então, é por aí. Então, a academia vem com essa ideia, né? Tem que ser academia, ali é mais prático. Tá, o Antônio colocou uma questão aqui que era bom. Eu não sei se a gente vai conseguir, tu vai ter que ser breve, porque vai daqui a pouco cair, mas é o seguinte. Ele colocou a questão da viagem, que foi uma coisa que a gente falou naquela live, na primeira, que é a questão de, ok, tô viajando, que é uma coisa importante isso, né? Mas quando a gente tá viajando, a gente caminha pra caramba, né? E aí, isso já não vale? Né? Não. Então aí responda, porque eu já aprendi não vale. isso. Não vale, Antônio. O que acontece? Atividade física, ela tem que gerar um estresse fisiológico. Esse estresse fisiológico vai fazer com que o seu corpo entenda que ele precisa, que ele saiu da zona de conforto e ele precisa correr atrás de prejuízo. Então, ele vai buscar ficar melhor. Então, esse estresse fisiológico não acontece com caminhada em shopping,
esse estresse fisiológico acontece com sair da zona de conforto. E se você consegue, por exemplo, fazer uma caminhada, mas eu caminhei o dia inteiro viajando. Desculpa, você passeou o dia inteiro, mas a sua musculatura precisa, se ela trabalhou de forma intensa ou ela saiu da zona de conforto, ela vai conseguir fazer aquela atividade por 1 hora, no máximo 2. Você não vai conseguir caminhar o dia inteiro. Se você está conseguindo caminhar o dia inteiro, é porque a atividade ela passou a ser um esforço repetitivo e não um trabalho muscular. A diferença do esforço repetitivo é esse. É que você faz o mesmo movimento continuamente, mas não quer dizer que você esteja trabalhando sua musculatura. A caminhada é a mesma coisa. Você está fazendo um esforço repetitivo. É por aí. Não é trabalho muscular. Trabalho muscular, ele precisa gerar um desconforto. Sua frequência cardíaca vai acelerar, você vai sentir o seu coração batendo mais forte, você vai sentir que não dá para falar, que a sua respiração está difícil, você vai sentir a musculatura queimando, você vai suar. Se você não está tendo nenhum desses sintomas, não é atividade física, não vai te gerar benefício em termos fisiológicos. Pode trazer um benefício mental. Eu vou caminhar com uma amiga, eu vou bater papo com ela, vou distrair tanto a cabeça que vai trabalhar a minha mente. Tá maravilhoso. Contanto que você saiba que aquela caminhada, ela está servindo para trabalhar a sua mente, não o seu corpo. Agora, não se engane. Isso é importante. Tem mais uma pergunta que a Nica perguntou: o que tu acha do Pilates? Eu acho, olha, como qualquer atividade, depende do profissional que está administrando. O Pilates é maravilhoso, o fundamento dele é lindo, mas ele precisa de um profissional sério. Porque é um lugar que você gera muita conversa ali, paralela, e acaba saindo do propósito. Então, o Pilates, mas não é tudo. Você precisa de um fortalecimento muscular mais intenso. Mas o Pilates já é uma boa opção, contanto que ele seja dado por um profissional sério. E atividade tem que ser, por exemplo, é uma atividade um pouco mais suave que a musculação. Então, ela precisa de uma frequência maior para dar resultado. A intensidade do exercício determina o tempo que você pode dar de intervalo entre ele. A musculação pesada, você pode fazer, por exemplo, musculação com alta intensidade, você pode dar um intervalo de até 4, 5 dias para fazer de novo, para aquele grupamento muscular. Agora, o Pilates, por exemplo, é uma atividade mais suave. O treinamento em casa que nós estamos fazendo, ele precisa ser mais contínuo para ter resultado, porque não é um trabalho intenso demais. Então, a gente precisa de mais continuidade. Se fosse um trabalho intenso, você pode fazer pesado e descansar. Mas um trabalho mais leve, ele precisa de uma continuidade maior. Certo. O Antônio falou assim, mas perde caloria? Sim, Antônio, a gente perde caloria, mas né, na viagem, né? E o Antônio fez mais uma pergunta, se as trilhas são benéficas. Antônio, vou te pedir para ir lá na Meta Treino, mandar essa perguntinha que a Adri vai te responder lá, porque a gente já está estourando aqui. E aí eu queria convidar todo mundo para fazer aí o treino com a Adri. Que horas que é, Adri? 7h10 da manhã? Olha, ao vivo o treino é às 7h10 da manhã. Mas ele está lá gravado, se você quiser dar uma olhadinha, ver como é que é. Hoje a série foi bem light, foi tranquila. Assim, depende do meu estado de espírito, né? Aí no Rio de Janeiro tá chovendo, sabe como é que é, né? A gente vai dando aquela... Hoje a série foi leve. Mas geralmente a gente começa a semana com uma série mais leve e aí vai dando uma intensificada no decorrer da semana. Então, isso, a série está lá gravada de hoje. Então, Dri, quem quiser dar uma olhadinha, faz amanhã. Bom, brigadão. Eu que agradeço a vocês também. Obrigada para todo mundo que estava aí. Obrigada. Quem tiver, então, a fim de saber mais um pouquinho sobre neurolinguística com exercício, atividade física, @metatreino com a Adriana. Beijo, beijo todo mundo. Até amanhã. Obrigada aí para quem estava aí curtindo. Obrigada, adorei também. Beijo. Beijo.